preciso dizer para você que realmente deseja liderar a procrastinação. Nós temos que descobrir qual é a fonte de energia que é a mola propulsora para realmente colocar esse comportamento adiante, no sentido de liderar a procrastinação. O que acontece? Quando nós temos valores que são divergentes daquele projeto, ou seja, nós temos valores que são diferentes, valores que não nos ajudam a realizar um projeto, que não nos ajudam a realizar uma meta. Todas as vezes que você estabelece um alvo que é importante para você, mas esse alvo não te apoia no sentido de honrar os seus valores, você acaba procrastinando. É isso que acontece com muita gente que não faz esse alinhamento dos valores pessoais com aquelas metas que são estabelecidas. Então, um exemplo sobre isso. Imagine que você tenha como alvo aí na sua vida uma progressão na sua carreira. A progressão na carreira é muito importante. Mas se você deseja crescer nisso, de repente você estabelece uma meta, fazer um intercâmbio fora do país, ou atuar numa área que você vai ter que se dedicar muitas e muitas horas naquilo, e o seu valor principal é família, por exemplo. Pode ser que nesse momento de tomar uma decisão, nesse momento de executar essa tarefa, ou de mudar o país, ou se dedicar a várias horas e não poder estar tão presente com a família, pode fazer com que a gente não avance nesse projeto, não avance na execução dessa tarefa, porque o valor família, nesse exemplo que eu trouxe aqui, ele acaba se contrapondo a essa progressão na carreira. Por isso que alinhar os nossos valores pessoais com tudo que está acontecendo na vida é muito importante para que a gente tenha bem-estar. A gente não está falando de uma realização a qualquer preço, de resultado de qualquer maneira. A jornada é muito importante. Uma jornada prazerosa é fundamental para que esse projeto seja sustentável no futuro, para que a gente chegue lá com essa realização e fale assim: nossa, isso foi produtivo para mim. Eu estou feliz com essa realização. Eu tenho orgulho de tudo que eu construí. Por isso, é muito importante que a gente faça esse alinhamento. O que eu percebo, eu queria que vocês comentassem aqui comigo, coloquem aí os seus comentários agora. O que eu percebo nessa área de produtividade é que muita gente acaba estabelecendo um alvo que acaba trazendo prejuízo em outras áreas da vida. Não sei se você já viu situações dessa maneira, em que a pessoa estabelece uma meta e, de repente, até contrata um processo e fala assim: você vai realizar isso, mas vai ser de qualquer maneira. A pessoa atinge o resultado, mas causa um monte de prejuízos em outras áreas. E acaba confrontando valores que são tão importantes para a pessoa. Por isso que mapear os nossos valores, entender o que nos motiva, vai fazer com que a gente estabeleça projetos que vão ser naturalmente motivadores. E que, mais do que isso, a gente vai ter prazer, vai ter bem-estar nessa realização. Por isso, eu queria te convidar hoje a pensar quantas vezes você estabeleceu um alvo que você não conseguiu realizar, que você procrastinou, seja no início, seja na conclusão, e que isso de alguma maneira te confrontava, isso que de alguma maneira te causava assim um mal-estar por você não estar honrando aquilo que é tão importante para você. Além da gente ficar frustrado com o fato de não conseguir concretizar esse projeto, a gente ainda se frustra por haver esse conflito. Nessa área de valores, a gente chama esse conflito de entropia. Anote isso aí, ó, um conceito novo, entropia. O que significa essa entropia? É a energia que a gente perde em situações que não chegam a lugar nenhum. Todas as vezes que a gente estabelece algo, uma tarefa, ou alguém te pede alguma coisa, de repente isso acontece no trabalho também, né? Você recebe uma demanda que não honra aqueles valores, alguém te pede para você fazer, ter uma determinada ação, ter um determinado posicionamento, e aquilo não honra os seus valores. Gente, a gente fica muito mal com isso, é ou não é? Porque o que é o valor, né? Vamos entender o que é isso. O valor é aquele princípio
que é muito importante para a gente. Todos nós temos os nossos valores, todos nós. E são princípios que são fundamentais, são essenciais. Imagina assim que a gente fosse uma árvore, né? Vamos fazer uma correlação aqui com a árvore. O que são os nossos valores? Os valores estão nessa raiz, né? Estão na nossa raiz. Por que a gente faz essa analogia de um valor com uma árvore? Porque essa raiz bem nutrida, essa raiz conhecida, a gente sabendo do que ela precisa, a gente vai florescer, a gente vai crescer, a gente vai dar frutos, mas frutos que são consistentes. Se eu sou uma mangueira, né, eu vou dar aquele fruto que é consistente. Se eu sou uma laranjeira, aquele fruto que é consistente. Então, conhecer os nossos valores é muito importante para que, de fato, a gente estabeleça alvos, para que a gente aceite propostas, oportunidades que honrem esses valores, porque eles estão na nossa raiz, são fundamentais de serem conhecidos. E por que eles estão na raiz? Vou te contar por quê. Porque a gente aprende isso. Coloque aqui nos comentários. Onde é que você aprendeu os seus princípios, o seu jeito de pensar, de agir? Normalmente a gente aprende com a família, com pessoas que foram importantes na nossa jornada, mentores, líderes. São pessoas que realmente assim agregaram a nossa vida. E a gente foi incorporando esses valores, esse jeito de pensar, de agir, de sentir, né? A gente foi incorporando isso. E a gente foi crescendo, e esses valores foram ficando mais fortes, mais sedimentados. Por isso que a gente precisa trazer esse assunto à tona. Eu não quero trazer uma perspectiva aqui de produtividade a qualquer preço. Liderar a procrastinação no sentido assim, você vai atingir resultado, mas você vai assim, ó, alcançar aquilo, mas no final não importa se você vai ter prejuízo. Não é assim que funciona. Liderar a procrastinação é de uma forma sustentável, para que você tenha autonomia, para que você tenha bem-estar. Então, nesse encontro de hoje, nesse conteúdo de hoje, você vai ter a oportunidade de identificar quais são os seus valores que são compatíveis com as suas tarefas, com os seus projetos. Você vai encontrar a verdadeira fonte de energia para liderar a procrastinação por meio dos seus valores. Então, eu trouxe aqui para você o que significa um valor. Valor é aquilo que você acredita, que é muito forte para você, que tem a ver com seus princípios, que tem a ver com essa forma de pensar, de agir e de sentir. É muito interessante que os nossos valores têm uma raiz motivacional. Gente, isso é um conceito, tá? Tem uma raiz motivacional. É aquele valor que vai te motivar a agir. Ele funciona assim como um direcionador para o seu comportamento. Olha um exemplo aqui. Imagine que você tem um valor de honestidade, certo? Honestidade. Então, se você recebe um troco indevido e você tem esse valor de honestidade, você imediatamente vai devolver esse troco indevido, não é assim? Por isso que ele norteia um comportamento. Ele tem essa raiz motivacional, os motivos que nós temos para agir. Viu tanto que é importante a gente conhecer esses valores? Porque são os motivos que nós vamos encontrar para agir de uma determinada forma. Tudo aquilo que a gente estabelece na vida que não honra esses valores, a gente acaba procrastinando. Por isso que é fundamental conhecer essa raiz. O seu projeto, a sua meta, as suas tarefas, tudo que você está fazendo hoje está lá no topo dessa árvore, né? Na copa dessa árvore, na ponta do iceberg. É aquilo que as pessoas estão enxergando. Mas se você não está conseguindo realizar isso, talvez as pessoas ao redor olhem para você e falem: nossa, você não está conseguindo realizar, você não está conseguindo concluir as coisas. Mas essa raiz é mais profunda. Esse iceberg que está ali visível tem coisa mais embaixo. A gente sabe que no iceberg a menor parte é o que está visível, em torno de 8 a 12%. Mas a base do iceberg é o que está ali submerso. E ele existe, mas ele não está visível. Os valores estão na base do nosso iceberg. Todo mundo tem um iceberg. O que está na sua base? O que é importante para você? O que te motiva? O que te coloca para frente? Qual é a sua forma de pensar, de agir, de sentir que vai realmente assim impulsionar os seus projetos? Agora, sabe o que é incrível? Gente, eu sou apaixonada nesse assunto de valores, de verdade, assim, porque depois que eu aprendi sobre isso,
Nossa, minha vida mudou, de verdade. Por que que mudou? Porque eu, assim, passei a honrar aquilo que era importante para mim. E o que é importante para mim, talvez não seja importante para os meus colegas de trabalho, talvez não seja importante para o meu líder, não seja importante, talvez para o meu vizinho, para os meus amigos, enfim. Cada pessoa tem os seus valores. E é o seu jeito, é a sua forma de pensar, de agir, de sentir. Por isso que eu considero esse assunto libertador, de verdade. Eu trabalho, olha, com isso em empresas, fazendo uma avaliação da cultura, se é uma cultura, sabe, que impulsiona, que tem uma cultura produtiva, uma cultura que procrastina. Eu trabalho nisso numa perspectiva individual e eu considero isso de verdade. Há vários anos que eu já trabalho com esse assunto. Libertador. Libertador, porque a gente começa a se apropriar daquele modelo que de fato é nosso. A gente se apropria dessa raiz, né? A gente se apropria dessa base, desse iceberg. Então, o valor é aquilo que vai nortear a sua vida. Quando você conhece, você coloca esse norte no lugar certo. Quando você não conhece os seus valores, pode ser que você esteja estabelecendo X, mas na verdade você vai realizar Y, ou nem vai realizar, porque isso confronta. Isso entra numa entropia, isso entra num conflito. Então, os nossos valores nos ajudam a ter mais produtividade, quando você honra isso. Agora, sabe o que é interessante? Que os nossos valores se organizam numa hierarquia, e é importante a gente saber disso. A gente tem vários, né, valores, e eles se estruturam numa hierarquia. Então, mesmo que a gente não conheça, tá? Mas é como se você tivesse uma escadinha aí de valores: o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Tem aqueles que são mais importantes até aqueles que são menos importantes. Mas eles se estruturam numa hierarquia. Agora, olha o que é interessante. Veja, dentro dessa hierarquia, quando a gente conhece esses valores, a gente sabe aquilo que a gente vai valorizar mais até aquilo que a gente valoriza menos. A gente vai ter a consciência sobre isso. E é isso que eu quero te ajudar aqui hoje, a entender quais são esses valores, como é que é a sua estrutura, sua forma de pensar, sua forma de agir hoje, para que você, com o seu modelo, consiga liderar a procrastinação. É esse o propósito desse conteúdo de hoje. Então, o que acontece? Quando eu tenho um valor de hierarquia como família, por exemplo, em primeiro lugar, e se eu tenho ali em segundo lugar carreira, quando eu tenho uma oportunidade de trabalho e essa oportunidade de trabalho concilia essas duas áreas, família e carreira, tudo vai bem. Agora, quando eu tenho que optar, por exemplo, por carreira, sendo que na hierarquia ele está abaixo do valor de família, isso vai confrontar, isso vai causar conflito. Por isso que é importante conhecer a nossa hierarquia de valores, conhecer o que é mais importante para você até aquilo que você menos valoriza. Agora, o que é demais nesse assunto de valores é o seguinte, que não existem valores errados. Não existem valores errados. Existem aqueles valores que são adequados ao meu contexto, à minha estratégia, ao meu projeto. O que eu estou querendo dizer? Que eu posso ter a minha hierarquia de valores e pode ser diferente da sua hierarquia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem falou sobre essas diferenças de valores foi um autor que eu adoro, gente. Quem tiver a oportunidade de ler, vale muito a pena. Os livros do Richard Barrett. Richard Barrett é um contemporâneo aí de cultura, de valores, e ele escreveu livros muito bons. Eu vou compartilhar com vocês esse material no nosso grupo de WhatsApp, Telegram, tem muito material dele bacana que eu quero compartilhar com vocês. Quem ainda não faz parte desse grupo tem que entrar, tá? Lá na minha bio tem o link para você acessar o canal de WhatsApp, Telegram, para você receber todo esse material, que é riquíssimo, científico, metodologia internacional de avaliação de valores e uma das melhores que existem. E ele diz o seguinte, que os valores são diferentes, mas que não existem valores errados. Agora, quando é que dá pau? Quando é que dá problema? Quando eu estabeleço um projeto, uma tarefa que não honra esses valores. E aí, normalmente, as pessoas querem te convencer de que esse projeto é importante, que essa tarefa é importante, mas é importante para ela, não é para você. Porque os valores são diferentes.
E o que motiva essa pessoa não é o que te motiva. Demais saber disso, né? Agora vamos falar rapidinho de relacionamento, gente. Valores e relacionamento é uma coisa assim que vale a pena entender. Porque se não existem valores errados, o que acontece é que quando eu estou com uma pessoa que tem valores diferentes, a gente fica assim, lutando por coisas diferentes. Não é assim, gente? Relacionamento, me conte, coloque aí nos comentários aí embaixo, né? O que que acontece? Quando eu tenho valores, eu acredito em algo, né? Que eu aprendi ao longo da vida que era assim. E me uno a uma pessoa que tem valores diferentes, que aprendeu ao longo da vida que era assim. O que que pode acontecer no dia a dia? Se eu tenho as minhas verdades e a pessoa tem as verdades dela. Porque o valor, ele funciona como uma lente. Imagine que você está aí agora com um óculos, certo? Nesse óculos tem uma lente. Essa lente determina a forma como você vai enxergar as coisas. Determina a forma como você vai ver a vida. Eu tenho a minha lente, a pessoa tem uma outra lente. Entende? A gente pode estar aqui, ó, diante desse cenário, ver um casal brigando. Todo mundo vendo um casal brigando. Cada pessoa assistindo essa experiência tem uma opinião diferente, porque as lentes são exclusivas. O que que tem aí na sua lente, no seu óculos? Tem a sua história de vida, tem as suas vitórias, tem os seus fracassos, tem os seus princípios, tem aquilo que você aprendeu, que você acredita que deu certo, tem aquilo que você não acredita, tá tudo aí. O que que é verdade, né? Então, então imagine essas duas pessoas com cada uma com a sua lente, enxergando uma mesma realidade, porque é assim, né? Uma festa de família, né? Cada pessoa está enxergando aquela situação de uma forma específica. Final de ano. Ah, na minha família era assim. Na minha família a gente sempre viajou. Né? Aí o outro fala assim, não, mas na minha família, final de ano é a oportunidade de ficar junto. O que é verdade? O que é certo? O que é errado? Então, veja que compreender esses valores nos ajuda a realmente libertar assim, de muitas coisas, inclusive desse apego às nossas próprias verdades. Porque quando eu estou falando de relacionamento, o que seria ideal, né, Thay? Você fala do problema, mas e aí? Qual que é a solução, né? Vamos para a solução aqui, então. A solução seria, não são os meus valores, nem os seus valores. A gente pode construir os nossos valores. Olha que incrível, né? Construir aquilo que é importante para nós agora. E quando a gente entende isso, nós estamos fazendo o quê? Uma mudança de valores. Olha que incrível, os nossos valores podem mudar. Podem mudar. É claro que com muito autoconhecimento. Com situações externas, esses valores podem mudar? Podem. Por exemplo, vou contar uma coisa que super atual que está acontecendo, que a gente não pode fugir disso, né? Pandemia. Eu tenho certeza que a forma como você pensa hoje, como você age hoje, é diferente antes da pandemia. É ou não é? Todo mundo afetou os seus sistemas de valores devido à pandemia. A gente teve um contexto externo que impactou substancialmente os nossos valores. Então, os nossos valores podem mudar por questões externas ou pode mudar também por meio do autoconhecimento. De repente, a minha família teve uma história de vida assim que ninguém nunca estudou. Conte para mim se isso já aconteceu na sua história familiar. Coloque aí nos comentários. Tem pessoas que tiveram uma história familiar. De repente, ninguém nunca estudou. Aí chega aquele integrante da família e fala assim: não, agora eu quero um caminho diferente. Quero uma história diferente para mim. Eu vou mudar de cidade, vou mudar de estado. Agora eu vou seguir uma linha que ninguém nunca na família seguiu. Aí todo mundo fica: nossa, você não pode ir. Isso vai dar errado. Porque o valor ele funciona como é uma barreira, né? É um muro. Eu não conheço o que está do outro lado desse muro. Então, é o que pode acontecer quando eu não tenho a consciência da origem desses valores. E quando a gente tem a consciência da origem desses valores, a análise seria assim: olha, isso foi super importante para toda a minha história familiar. Honro e agradeço tudo isso. Incrível. O que eu recebi de toda a minha, né, todos os meus ancestrais aí. Incrível essa herança que eu recebi. Mas a partir de agora eu gostaria de ter uma história diferente. A partir de agora eu gostaria de seguir um caminho que ninguém nunca seguiu. E que vai ser novo, vai me dar medo, porque mudar um valor agora pode dar medo mesmo, faz parte do processo, mas é algo que é importante
para mim, é uma escolha individual que a pessoa está fazendo. O que está acontecendo aqui? A pessoa pode, então, mudar os seus valores. Como é que nós mudamos, então, os nossos valores? Você vai anotar aí agora. Como é que eu posso mudar os meus valores? Eu posso mudar por uma perspectiva individual, de autoconhecimento. Quanto mais me conheço, mais eu consigo enxergar o que eu recebi das pessoas e que eu quero continuar nisso, ou mudar completamente, né? Mudar algumas coisas que a partir de agora vão ser importantes para mim. Essa é uma perspectiva de mudança de valores, a partir de uma decisão individual, autoconhecimento. Ou por situações externas, como a pandemia, por exemplo. Ou quando você começa a trabalhar numa empresa. Quando você começa a trabalhar numa empresa, você pode incorporar o sistema de valores dessa empresa, né? E a partir dali, você começar a pensar de uma forma diferente e mudando os seus comportamentos, porque nessa empresa existem ali sistemas de valores que norteiam o comportamento das pessoas. Então, a gente também pode mudar dessa forma. Então, eu queria que você avaliasse aí hoje, né, a sua forma de pensar, de agir e de sentir, partiu de onde? Quem te ensinou? O que que você decide, a partir de agora, seguir? Porque com essa escolha consciente é muito mais interessante. E o que que você decide mudar? Se houver alguma coisa que você acha que, nesse contexto, fala, nossa, realmente, eu recebi muita coisa ao longo da minha jornada, mas eu gostaria de seguir um caminho que vai fazer mais sentido para mim agora. E vai. Eu gosto muito de uma frase do Fernando Pessoa, que ele diz o seguinte, que nós estamos no intervalo entre aquilo que queremos e o que as pessoas querem que nós sejamos. A gente fica muitas vezes nessa coisa, né? Nessa ambivalência, nessa dúvida, o que eu devo seguir? E quando a gente tem a consciência daquilo que vai fazer sentido para a gente, a partir de agora, uma escolha mesmo individual, esses projetos, essas tarefas, tudo que vai vindo externamente vai tendo mais força para ser realizado. Porque esses valores vão honrar tudo isso. Esses valores vão ser o combustível para aquilo que você está estabelecendo. Então, eu queria fazer um exercício com você aqui agora. Aqui a gente tem uma experiência de produtividade e o exercício agora é de produtividade. Então, você que está aí agora, pega aí rapidinho papel e caneta, ou abre um documento aí no Word, ou abre aí um lembrete para você anotar, então, essas informações. Eu queria que você anotasse aí 5 valores que são muito importantes para você, mas coloque numa hierarquia, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O que que norteia a sua vida hoje? O que que é importante para você hoje? Anote isso daí. Faça essa estrutura aí agora. Por exemplo, tem pessoas que têm como valor criatividade, tem gente que tem como valor honestidade, tem gente que fala assim para mim, não, Thais, liberdade para mim é tudo. Quais são os seus valores? Anote isso aí agora. Valores são palavras, né? Como esses exemplos que eu estou trazendo. Tem gente que é família, tem gente que é carreira, tem gente que tem como valor, por exemplo, aprendizado, amor ao aprendizado. Eu tenho, gente, esse valor, você já sabe, né? Dá para saber, né? Isso norteia, né, minha vida? Eu amo estudar. Pronto. Então, anote aí a sua hierarquia. 5 valores que são muito importantes. Agora eu preciso te dizer, depois que você anotou isso aí, eu preciso te dizer que você tem um conceito sobre esse valor. Sabia que o conceito é só seu? Sabe como que chama isso? A crença que nós temos em relação a esse valor. Porque se eu falar assim, para mim, criatividade é muito importante. Mas você vai ter uma definição de criatividade, eu vou ter outra pessoa. Cada um tem uma definição diferente de criatividade. Né? Tem gente que fala assim, não, família é muito importante, mas cada pessoa entende família de uma maneira. Tem gente que fala assim, família é tudo para mim. Todas as decisões assim que eu vou tomar, eu compartilho com a minha família. Tem gente que tem esse mesmo valor de família, mas de uma outra forma completamente diferente. Não, família é importante, porque e eu cuido da minha família, eu sustento a minha família, sou eu que sou o provedor dessa família.
Entende que são conceitos diferentes que nós temos em relação aos nossos valores. Então, a próxima atividade, gente, isso aqui é uma aula, hein? É a aula para valer. Aproveite essa experiência aí, ó, uma degustação de um assunto super robusto, um assunto assim que a gente realmente trata com profundidade no cerne da procrastinação. Então, aproveita, faça esse exercício aí comigo agora. Escreva, se você conseguir, né, fazer a maior parte, mas se não conseguir, fica aí como tarefa para você. Escreva aí o seu conceito desses valores. O exercício era escrever 5 valores. Você escreveu aí o nome dos 5 valores numa hierarquia: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, porque os nossos valores se organizam em hierarquia. Então, coloque aí os seus 5 valores e dê o seu conceito para eles. Família é isso, né? Quem colocou família? Responsabilidade é tal coisa. Faça essa definição. Agora, um exercício, gente, incrível para você fazer depois, né? Só anote o exercício aí, porque eu sei que você está acompanhando esse passo a passo. Eu queria que você descrevesse depois, coloca uma música gostosa, deita no sofá, ou deita ali no tapete, ou num lugar bem aconchegante para você, escreva como é que você aprendeu esses valores. Ai, gente, esse exercício é uma delícia. Você vai se lembrar de pessoas importantes na sua vida, você vai se lembrar de pessoas que contribuíram com a sua trajetória, porque os nossos valores são aprendidos. Os nossos valores são aprendidos. A gente aprende isso com as pessoas que nos inspiraram. Tem gente que se lembra e fala, nossa, mas o meu pai foi assim, a pessoa, o representante desse valor, o PhD desse valor. Como eu aprendi. Tem gente que fala assim, nossa, foi um professor da minha escola que me ensinou isso. Então, quem te inspirou nesses valores? Como é que você aprendeu esses valores? Anote aí a sua experiência, vai ser demais, hein? Depois eu queria que você compartilhasse comigo. Ó, Thaís, eu fiz o exercício e a visão que eu tive foi essa, a transformação que eu percebi foi essa. Eu queria que você compartilhasse comigo essa experiência. Eu adoro, gente, receber esses feedbacks. Nossa, eu acho assim demais. Porque eu vou te conhecendo melhor, né? Eu vou tendo a oportunidade de saber um pouquinho da sua história. Agora, para a gente fechar essa análise aqui, depois de você ter escrito os seus 5 valores numa hierarquia, definido lá, então, o que esse valor significa para você e com quem você aprendeu esses valores, eu queria ativar uma análise muito importante aqui agora. Vou te contar. O gatilho que trava esse valor. Anote isso, porque essa informação é mega super valiosa. Porque é isso que faz com que você, de fato, lidere a procrastinação ou não. Então, você precisa anotar essa informação. Qual é o gatilho que trava esse valor? O que significa isso? Esse valor aí que você escreveu, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tem algo que quando ele é confrontado, você é confrontado em relação a esse valor, trava tudo, para tudo. Ou isso te tira do sério, fala, isso aqui é inaceitável. Tem gente que assim fala, honestidade para mim é o primeiro valor. Honestidade. Todas as vezes que essa pessoa é convidada a passar alguém para trás, a fazer algo errado, nossa senhora, isso aqui me tira do sério, isso acaba comigo, isso, nossa, tira o pior de mim. Qual é o seu gatilho? Tem gente que tem, assim, como valor principal liberdade. Liberdade é o primeiro valor. O gatilho que pode travar essa pessoa é assim, nossa, todas as vezes que eu me sinto impedida de ser eu mesma, de fazer o que eu gosto, de tomar as minhas decisões, de fazer aquilo que eu tenho vontade, isso me trava completamente, isso me bloqueia, isso me tira do sério, eu fico furioso com isso. É assim que a gente ativa uma situação ruim em relação a esse valor. Qual é ou quais são os seus gatilhos em relação a essa estrutura de valores? Gente, isso daqui é uma informação muito, muito valiosa, muito valiosa. Porque nessa situação, nesse gatilho, você não vai conseguir avançar.
Se algum projeto, alguma tarefa, alguma demanda, alguma situação no seu trabalho, ou alguma situação na sua família, que faz com que você passe por essa situação de acionar esse gatilho que vai travar esse valor, vai fazer com que a gente realmente paralise, com que a gente entre numa entropia terrível. O que é entropia? É assim, perder energia mesmo. É assim, nossa, o quanto isso me afeta, o quanto isso me deixa completamente desnorteado. A gente precisa saber dessas coisas, tá? Isso é autoconhecimento. Isso faz com que a gente, assim, tenha clareza do que a gente aceita e do que a gente não aceita. Isso é liderança de si mesmo. É você não ser subjugado a situações que você realmente assim não vai se sentir confortável de jeito nenhum. E eu queria te falar que isso te ajuda, inclusive, a viver emoções positivas na sua jornada, quando você tem essa clareza. Quando você diz assim, não, por isso eu não vou passar. Não, essa área aqui eu não vou nem me submeter, porque isso vai acionar esse gatilho que não vai ser produtivo para mim. Eu não vou me submeter a uma situação dessa. Tomar decisões de acordo com os seus valores vai fazer com que você vivencie esse bem-estar, com que você não se submeta a situações que são tóxicas para você. Olha, tem muita gente adoecendo, tem muita gente passando por situações de adoecimento mental em função de estar numa grande entropia na vida. Tem gente que está trabalhando num lugar em que os seus valores são completamente diferentes dos valores dessa instituição, e a pessoa passa a maior parte do tempo assim, perdendo energia, não tem afinidade com aquelas pessoas, com aquela mentalidade, a pessoa se sente muito mal, vai levantar para ir para o trabalho, parece que está indo assim para a guerra, literalmente, parece que está indo assim para um verdadeiro campo de guerra, porque é assim que a pessoa se sente. Comente aqui comigo, gente, se essas experiências fazem sentido aí para você, porque é algo assim que tem adoecido muita gente. Olha, tem um livro que eu estou lendo bastante e vejo que o quanto isso realmente assim está acontecendo cada vez mais, porque ele trouxe informações muito recentes de pessoas que estão morrendo por um salário. É o nome do livro, Morrendo por um Salário. É muita gente nessa situação. É muita gente se submetendo a situações que confrontam os seus valores. Então, nessa experiência, nesse conteúdo que nós estamos tendo aqui para liderar a procrastinação, a gente está tendo a oportunidade de enxergar o que é fundamental para a gente, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, e tudo aquilo que nós vamos estabelecendo como tarefas, como projetos, como trabalho, é importante que haja esse alinhamento. Isso vai ser a sua verdadeira fonte de energia. Quando tem alinhamento, nossa, é demais. Vai embora. É assim, flui. Você entra num ritmo assim que fala, nossa, eu tenho prazer nisso. Isso é realmente importante para mim. É para além do resultado financeiro, é para além do feedback, é para além das recompensas que eu vou receber. A jornada é prazerosa. Gente, não tem nada melhor do que isso. Você levantar da cama de manhã e falar assim: estou em paz comigo. O que eu estou fazendo honra os meus princípios. O que eu estou fazendo realmente é importante para mim desde sempre. Né? Então, é algo que tem ajudado muitas pessoas a tomar decisões. Quando você toma decisões baseadas nos seus valores, esse processo fica muito mais assim claro para você, muito mais motivador. Você encontra a verdadeira fonte de energia. E aí você vai dizer não para algumas coisas que não fazem sentido para você, né? E com muita liberdade. Nossa, nem tô pensando nesse dinheiro aqui, ó, porque eu não ia me submeter a essa situação, porque não, isso não vai ao encontro dos meus valores, né? Isso é produtividade, isso é bem-estar na jornada. O que a gente vê são pessoas, muitas pessoas que acabam se submetendo a situações que são completamente adoecedoras, e no final do processo, a pessoa está ali com depressão, ansiedade, síndrome de burnout, que é uma doença, inclusive, que é decorrente do trabalho. Enfim, muitas situações complexas para administrar posteriormente.
E isso realmente acaba trazendo prejuízo para a pessoa, para a família, enfim, ninguém fica feliz com isso. Então, para liderar a procrastinação e ser mais produtivo, você precisa conhecer, né, todo esse iceberg que eu disse que ele existe, né? O projeto, a tarefa está lá no topo desse iceberg. Agora, o que está submerso são os seus valores. O que está submerso é a sua mentalidade, é o que você acredita, são os seus princípios. Quando você honra isso, quando você conhece esses valores, como você teve a experiência aqui comigo de estruturar os seus valores, o que significa esse valor para você, com quem você aprendeu esses valores, e o que pode te travar quando você conhece essa base desse iceberg. Tudo que você vai estabelecer lá na frente, que honra isso, vai fluir. Tudo que você estabelece lá na frente, que você já vai ter clareza que não vai honrar esses valores, que só vai te confrontar, que você só vai perder energia com isso, já toma a decisão antecipadamente. Não, isso eu nem aceito, isso não vai fazer sentido para mim. Né? Agora, se você decide mudar algum valor, você já sabe que pode mudar, mas isso é por meio do autoconhecimento. Né? E isso é muito importante. Eu sempre tenho incentivado vocês aqui a mergulhar nessa experiência de autoconhecimento. Sabe por quê? Eu quero fechar o dia de hoje dizendo o seguinte, que eu acredito de fato que as pessoas se transformam por meio do conhecimento e do autoconhecimento. Cada vez que você investe um tempo em você, você vai descobrir coisas incríveis ao seu respeito. E tenho certeza que hoje você descobriu coisas incríveis ao seu respeito, inclusive o que trava os seus valores, né? A execução de um projeto, esses gatilhos que te tiram do sério. Você descobriu os 5 valores mais importantes para você,